Então, minhas irmãs e meus irmãos, nós estamos no mês de agosto, que é o mês vocacional. Dia 4 de agosto é dia de São João Maria Vianney, que é o padroeiro dos sacerdotes. E no primeiro domingo do mês de agosto, nós celebramos, dentro da liturgia, as orações pelas vocações sacerdotais. O mês vocacional, ele une as diversas vocações que fertilizam e que sedimentam a vida da igreja. Eu senti a necessidade de colocar para vocês um pouco da minha história vocacional, desde o meu chamado inicial, desde todo o processo que eu experimentei até chegar aonde cheguei, até poder dizer sim a Deus e ao chamado que Ele sempre colocou no meu coração. Então, desde pequeno, desde que eu me entendi por gente, eu sempre senti esse chamado de Deus na minha vida. As pessoas em volta de mim também sentiam que era este o caminho que eu ia trilhar. Por muito tempo eu relutei, eu andei por outros caminhos, eu experimentei muito da vida, até o dia em que eu não pude mais negar, até o dia em que eu não pude mais fugir do chamado que Deus tinha me feito, E desde que eu me entendi por gente, eu sentia esta força maior dentro de mim. É como aquela luta espiritual de São Paulo, que termina cedendo, Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Uma luta desigual, foi tua vitória. E esta palavra, ela diz muito para mim, porque justamente foi isso que aconteceu comigo. Resisti muito, andei por outros caminhos, até eu encontrar o rumo certo da minha vida e dizer sim a Deus. Eu sei que foi muito difícil para mim, a minha juventude foi uma juventude muito agitada, e eu vivi muito bem a minha juventude, mas em um certo período eu tive que parar tudo e me dedicar a esse chamado de Deus na minha vida. Foi quando eu me apresentei na igreja, nos grupos vocacionais, fui acompanhado, fazendo CCV, Retiro de Opção de Vida, que a gente chamava ROV, até chegar o dia de me apresentar na Arquidiocese de Teresina, ao senhor arcebispo na época, Dom Miguel, ao reitor do seminário menor, Padre Amadeu Matias, e o meu pároco na época, Padre Tony Batista, frequentava a igreja de Nossa Senhora de Fátima e frequentava a igreja de Nossa Senhora dos Remédios em União. Estudava em Teresina, morava em União, e aí tinha esse contato com o Padre Carvalho, que era o então pároco de União, e o Padre Tony, que era onde eu me congregava em Teresina. E isto tudo foi importante na minha vida, porque me deu um rumo, me deu um norte, e as orientações dos padres, tanto no seminário menor como na minha paróquia, e a vivência pastoral, a experiência na catequese, nos grupos de jovens, no grupo de acólitos, de coroinhas, tudo isso foi me fortalecendo para que eu pudesse dizer sim ao chamado de Deus na minha vida. Até o dia em que eu entrei para o seminário maior. Fiz essa experiência no seminário menor com o Padre Amadeu, e aí tive que ir para o maior, cursar filosofia, cursar teologia e me preparar durante 7 anos para assumir o ministério sacerdotal. Então foram 7 anos de muito estudo, de muita oração,
de discernimento vocacional, de luta interior. Muitas vezes, né, pensava em desistir, muitas vezes o cansaço chegava sobre mim, muitos amigos meus desistiram. Assim, a gente, quando eu entrei no seminário, era um mar de 90 jovens nesse caminhar e muitos desistiram, muitos ficaram pelo caminho, trilharam outros rumos, mas a maioria sempre permanecendo na igreja, né? Meus amigos de turma, que fizemos filosofia, que fizemos teologia, né? Desistiram da caminhada sacerdotal, mas permanecem na caminhada eclesial, nos grupos, nas pastorais, nos movimentos da igreja, dando testemunho, né? Porque o tempo de seminário, ele é um tempo de discernimento, né? Para que a gente vá descobrindo qual é o rumo que realmente a gente quer ir, né? E eu fui perseverando, eu fui buscando ser fiel, né, ao chamado, né? E, né, passando por dificuldades, por problemas, muitas vezes tibieza, desânimos, né? Mas sendo firme na fé, né? Sempre pedindo o auxílio, né, do coração de Jesus, né? O nosso seminário, ele é dedicado ao Sagrado Coração de Jesus e o lema é formar sacerdotes segundo o Sagrado Coração de Jesus, né? Então, me inspirava muito em Jesus Cristo, né? No chamado que Ele fez aos seus apóstolos, né? Uma palavra que me chamava sempre muita atenção quando Jesus chamou os seus discípulos para serem os seus apóstolos. A palavra de Deus diz assim, né? Ele chamou os que Ele quis, né? E isso daí eu peguei muito para mim, né? Porque muitas vezes eu não entendia por que o chamado, né? Por que que Deus me chamou? Eu não era o melhor, eu não era o mais inteligente, muitos defeitos, muitos limites humanos, né? Eu não entendia, né, esse chamado de Deus, né? E sempre vem essa palavra, Ele chamou os que Ele quis, né? E Ele disse, pois, se é assim, né, Ele me sustentará, né? Ele vai me fortalecer. E foi assim que aconteceu, né? Então, os primeiros anos foram difíceis, né, para entrar no ritmo. Fui auxiliar o padre Tony Batista na paróquia de Fátima durante quase 3 anos, né? Mais de 3 anos fiquei como seu auxiliar. Depois passei por várias paróquias, né? E a experiência que eu peguei na paróquia de Fátima, né, foi fundamental para que eu pudesse, né, pegando uma nova paróquia, estando à frente desta paróquia, pudesse desenvolver o meu trabalho, né? Pelaquela experiência que eu tive no seminário, nas pastorais que a gente fazia nas comunidades, né? Foram muitas as comunidades pelas quais eu passei em Teresina, no interior, na pastoral de férias, pastoral da Semana Santa. Tudo isso foi me dando material, né, para que eu pudesse desenvolver o meu trabalho, né? Uma experiência fundamental para mim foi na minha pastoral de bairro, né, com o padre João Matos, né, que me deu muito assim, material, né, do seu testemunho, né, do seu estilo de vida, para que eu pudesse aplicar, né, na minha missão, né, assumida, né, e que estava me preparando para assumir. E isso me fortaleceu, né, a convivência com os padres, a convivência com os seminaristas, a convivência com as religiosas, com os religiosos, né? Tudo isso foi me ajudando muito a dar, né, o meu sim e assumir, né, a missão que me foi proposta, né? E que prontamente eu aceitei, né? Então, tendo passado por várias paróquias, né, por santuários, por várias áreas pastorais, né, várias comunidades, tendo completado agora 23 anos, né, de ordenação sacerdotal, eu posso já olhar para o passado, né, e ver uma história de vida, uma história de entrega, né, uma história de doação, né, um testemunho que eu procuro sempre dar de Cristo em minha vida, né, assumindo com afinco, com determinação, a minha vocação, né? Procurando sempre ser fiel a esse chamado
que Deus fez a mim e que eu pude responder sim, né, a esse chamado, né? Mesmo dentro das dificuldades, das limitações, eu procurei dizer sim a Deus, né? Aqui estou, Senhor, para fazer a Tua vontade, né? E esse é sempre o que eu procuro vivenciar, né? Dizer a Deus, né, que estou aqui para fazer a Sua vontade, né, para ir aonde me chamar. Eu nunca tive dificuldade nenhuma de mudar de paróquia, eu nunca tive dificuldade nenhuma de assumir nenhum trabalho, né? Porque eu dizia sempre assim, eu vou aonde me chamar, né? Eu estou disposto a servir aonde quer que precise de mim. E eu procuro sempre ir aonde o povo está, né? Eu procuro sempre ir aonde precisa de mim, né? E assim, vivendo a minha vocação, né? Vivendo o meu chamado, eu procuro buscar, né, essa felicidade que eu tanto procuro, né, dentro dessa minha missão, né? Porque eu sempre digo, sou muito feliz em ser sacerdote, né? Sou muito feliz em ser padre. Padre Tony, ele tem uma coisa que ele sempre diz, né? Sou feliz 24 horas por dia na minha missão, né? E eu procuro ser feliz, né, 24 horas por dia, cada momento, a cada instante, para, assim, dar tudo de mim, né, dar tudo de mim. Ser, né, um padre atencioso, ser um padre que serve, ser um padre que se doa, ser um padre que vai ao encontro de quem precisa, né? Procuro estar nas enfermarias, nas UTIs, né? Nos velórios, né? Nos condomínios, nas vilas, nas favelas. Aquilo que a igreja precisa, eu me disponho, né, para sempre colocar em primeiro lugar a missão que eu assumi, né, de servir, né, servir ao povo de Deus, servir a Deus. Aquilo que Maria fez, né, eu sempre também me inspiro muito em Nossa Senhora, né? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, foi o que disse Maria quando ela foi chamada. E eu digo sempre isso, né? Eis aqui o servo do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E reza a Deus, né, todos os dias, para que Deus me mantenha fiel a este chamado. E sempre peço aos meus amigos, aos meus familiares, aos meus paroquianos, às pessoas que convivem comigo no dia a dia, que rezem por mim. Porque se eu fui fiel até agora, nesses 23 anos de sacerdócio, em mais 7 anos, né, de seminário maior, 1 ano de seminário menor, nos grupos vocacionais, né, na vida pastoral da igreja, onde eu desenvolvi os trabalhos, é porque sempre teve muita gente rezando por mim. E a minha oração, junto com a oração, né, de quem está comigo, sempre me favoreceu. Então, neste mês, né, vocacional, né, nesse dia dedicado ao padre, né, ao sacerdote, eu só tenho a agradecer a Deus, né, a esse chamado que Ele fez a mim e a oportunidade que Ele deu para que eu pudesse responder sim a esse chamado, né, e viver a minha vocação, viver a minha missão de servir o povo de Deus, né, sendo imitador de Cristo, né, fazendo aquilo que Jesus fazia, né, fazendo aquilo que o Espírito Santo vai me movendo a fazer. Né. Então que Deus assim possa estar sempre, né, do meu lado, e os amigos, os paroquianos, a família estejam sempre me apoiando nesta missão, né, tão árdua, tão difícil, mas muito prazerosa, né? Eu sou feliz, né? Feliz por ser padre, né? E peço a Deus, né, que abençoe, né, a mim, abençoe a minha família, abençoe os meus amigos, os meus paroquianos, né? E sempre nos favoreça com a sua graça, hoje e sempre. Amém.